Na Globo News, a conta de luz tá parecendo roteiro de novela. O culpado de tudo é o Congresso, grita a maluca Daniela. A conta de luz ficou mais alta e até o PT votou por ela. Mas alguém finge que não sabe. A menina Daniela. Petista votou em peso, ficou na cara, a lista revela. Mas alguém distorce tudo, nossa querida Daniela. Mas Joel Pinheiro furou seu zóio, desmentiu ao vivo sua chorumela. Ficou muda, tremendo e triste, a fada da pós-verdade, Daniela. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Imagina um país onde o presidente tenta impedir um aumento na conta de luz que ele mesmo ajudou a aprovar. Onde a base governista jura que está lutando pelo povo, mas vota contra o bolso do povo. E quando são desmascarados, culpam a oposição. Parece a cabeça da minha ex-bipolar. Saudades, Jocilene. Mas é só mais um episódio da série Os Planos Infalíveis do Cebolinha do Planalto, estrelando ele, o mestre dos autoboicotes, Luiz Inácio Lelé da Silva. Lula vetou parte de um projeto cheio de jabutis energéticos, que são aquelas emendas sorrateiras colocadas no texto que ninguém pediu, tipo aquele primo chato que aparece no churrasco sem ser convidado. O projeto original das eólicas offshore já era uma bomba de 65 bilhões de reais por ano. Com os vetos, o prejuízo caiu para só 35 bilhões. Mas aí veio o Congresso e disse: Não, vamos brincar de explodir o bolso do brasileiro? E o resultado? 4 dos 7 vetos foram derrubados, com a ajuda maciça da base do governo. Sim, meus amigos, do PT, os mesmos que depois foram à TV dizendo: A culpa é do Nicolas. Aí entrou em cena o nosso querido influencer de plenário, Janones. O sujeito pegou o megafone das redes sociais e gritou: Pessoal, confirmado, energia elétrica mais cara para todos os brasileiros. Saindo aqui agora do plenário da Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira, e agora é oficial, o deputado Nicolas Ferreira, junto com a oposição, conseguiu articular um aumento na conta de energia para todo o povo brasileiro. Então... Só tem um probleminha, o Nicolas votou contra a derrubada do veto. Claro que eu não votei para poder aumentar sua conta de luz. Mas a esquerda vai falar o quê? O Nicolas votou a favor disso. Aí eu te pergunto, qual prova tem disso? Nenhuma, porque eu fiz exatamente o contrário. Eu fui a favor do veto do Lula. Tem várias provas aí que é a minha votação.
mas as pessoas não querem saber disso. Basta uma manchete, basta um tweet falso pra galera ir e acreditar. Já o Janones votou a favor. É tipo você roubar um bolo, ficar com a cobertura na cara inteira e apontar para o seu vizinho diabético dizendo: "Foi ele". Janones conseguiu fazer papel de rato e de queijo ao mesmo tempo. Pior que o Tom do desenho animado, que pelo menos tentava ganhar do Jerry. Aqui, o Jerry vota pelo aumento da conta e tenta fazer o Tom de otário. Depois do fiasco no Congresso, Satanine convoca uma reunião de emergência com o seu clube da Lulinha, também conhecido como Ministério. Compareceram Crazy Hoffman, Rui Costa, Tachad e Alexandre Silveira. Quem? Mano, parece uma reunião da Legião do Mal, todos os vilões num único esconderijo. Em algum lugar no meio do nevoeiro do traiçoeiro pântano, a sinistra Legião do Mal prepara-se para travar mais uma batalha pela conquista do mundo. Resultado da reunião? Vamos fazer uma medida provisória. Vamos acionar o STF. Vamos dar um golpe de sorte. É o plano infalível número 87 da era Lula 3.0. E vai dar certo, igualzinho aos anteriores. Combater a inflação? Falhou. Baixar juros? Falhou. Controlar o preço da gasolina? Falhou. Fazer Janja parar de dar pitaco? Não tentaram nem começar. O mais bizarro é que o gambá do Guarujá quer botar a culpa na oposição no Congresso, quando os próprios petistas votaram em massa para derrubar os vetos e todo mundo já sabe. É aquela velha jogada do presidemente, propor uma medida populista sabendo que ela não passará. É claro que foi jogada combinada para fazer o Congresso parecer o vilão da história e o governo Lula bonzinho. Mas os números não mentem. Dos 68 deputados do PT, 63 votaram pela derrubada do veto. São 92% dos petistas. No Senado, 77% também votaram contra a medida que ajudava o povo. Mas calma, eles disseram que foi por uma nobre causa. Queremos estimular energia limpa. Entendi. Energia limpa com preço sujo. Tipo vender água do Himalaia adulterada no sinal. É o tipo de acordo pelo bem do país que só beneficia quem já tem gerador a diesel na cobertura. E quando tudo falha, o que faz o governo Lula? Aciona o STF, claro. Socorro, STF! Sem meu STF eu não consigo! A Suprema Corte virou tipo aquele botão vermelho de desenho animado. Quando o mundo está desabando, você aperta e torce para um milagre. Ou uma liminar. Mas cá entre nós, acionar o STF porque o Congresso derrubou um veto é o novo "não gostei, vou contar pra minha mãe" da política brasileira. No fim, tudo se resume ao clássico do Maurício de Souza. Meu plano infalível é destruir a Mônica, digo, a conta de luz, digo, o Nicolas, digo, o Congresso, digo, o Bolsonaro. Mas, no final, quem paga o pato e a luz é você. E enquanto o gnomo de 9 dedos posa de herói das causas populares no discurso, nos bastidores é ele quem acende a fogueira de São João na sua fatura. Mas o mais engraçado de tudo é ver a torcida organizada, digo, imprensa comprada do PT, correndo para todos os lados sem saber como mentir. A única coisa que eles receberam no carro do briefing é que não pode culpar o Lula e tem que culpar o Congresso. E em cima disso, eles vão improvisando. Mas a improvisada da apresentadora e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima, deu ruim na hora. Enquanto ela tentava canonizar o seu patrão de 9 dedos, já ia sendo desmentida ao vivo pelo comentarista e garoto propaganda da ADES, Pinel Pinheiro, digo, Joel Pinheiro. Foi uma desmoralização em tempo real. Olha que lindo. Por quê? Né? Se beneficiam muito do fato de que absolutamente nada, o Lula virou um teflon ao contrário. Né? Assim, tudo cola nele. É um governo que simplesmente não consegue comunicar que se a conta ficar mais cara, ligue você, escreva você para o seu deputado e reclame.
É impressionante. Um problema adicional, né, Dani? Bom dia, Dani, Camila, Valdo, aos assinantes. O problema adicional de que, nesse caso, as bancadas do governo votaram para derrubar os vetos. Então, como uma coisa governo, desculpa, mas é que se chegou num ponto que eu acho inadiável de se discutir. Esse é um governo que não gosta de perder, mas perde todas, ou muitas, para ser mais justa, né? E aí, para não perder, faz acordo. E a bancada entra nos projetos da maldade. E vários da oposição, que talvez até tenham feito acordo para derrubar os vetos, acabam votando a favor dos vetos e ainda saem, portanto, como os que bateram. E não tem argumento contra isso. Como é que você vai dizer? Se o próprio partido do governo vota em peso para derrubar os vetos e na oposição diversas figuras votam para manter aqueles vetos que iam deixar a luz mais barata, porque é sempre confuso, né? Derrubar o veto e é o veto que vai deixar a conta mais barata. Mas, enfim, muitos nomes importantes da oposição acabaram votando para manter esses vetos aí. Então, cria uma situação em que, de fato, e acho que a única saída para isso é o eleitor, né, Dani? Como é que você vai responsabilizar o Congresso? É o eleitor na hora de votar, na hora de escolher, fazendo isso. Ué, a contatinha dos togados agora não tá rindo e nem passando meme? Tá nervosa? Que houve? Ficou tão descontrolada que atravessou até a fala do próprio colega. O mau caratismo é tanto que a Mortadela estava jogando no colo da direita a derrubada do veto. Daí o companheiro dela começou a falar a verdade e ela cortou a fala dele, mas depois ele conseguiu dar o recado. Pior de tudo é ser corrigida pelo Joel. Que vergonha! Mortadela Lima chorando na tentativa de vitimizar o chefe Lula, mas sendo lembrada ao vivo de que quem votou para aumentar a conta de luz foi o próprio PT dela. E aí eles tentam emplacar outra narrativa. Ah, a bancada do Bolsonaro votou contra o aumento da conta de luz? Ah, se a bancada do Bolsonaro votou contra o aumento, é só para deixar o PT com a imagem queimada. Brincadeira. Esse Lula e esse PT são tão inocentes. Nos projetos da maldade. Ah, meu Deus. Ela não consegue convencer nem ela mesma do que ela fala. O PT vota a favor porque é isso que o desgoverno quer. Não é por traição, é fidelidade. O veto é que é fachada. A culpa é do Bolsonaro. Opa, peraí, bugou, né? Ela faz o que todo petista faz. A culpa nunca é deles. É incrível a manobra que essa blogueira faz para defender esse governo. Chega a beirar o ridículo. Eu vivi para ver o finado jornalismo se transformar em sindicato de base de apoio a governo. Um verdadeiro fascismo a céu aberto, essa Globo aí. O mais bizarro é quando a Mortadela fala que o governo faz acordo. Já tivemos Mensalão, Petrolão, Lava Jato, Aposentão, e agora? Qual vai ser o nome? Antes, a culpa era do Bolsonaro, agora é do eleitor. A culpa é sempre do outro, nunca do PT. Mas essa é apenas a mais recente de muitas matérias da Globo News demonizando o Congresso. O empenho dos blogueiros da Globo em queimar o Congresso é constante, pode notar. É a justificativa para o golpe no estilo Chaves. Por culpa do Congresso fascista, inimigo do povo que não me deixa governar, e por conta de imperialistas infiltrados, declaro o seu fechamento e a formação de um Congresso Constituinte. Note que a Globo ataca diariamente o Congresso. A Marina e o Haddad buscaram confusão e depois se fizeram de vítima. Falaram que não vão mais no Congresso quando forem chamados. Na época do Nhonho, a Globo puxava o saco. Agora, são a única coisa de errado que existe no Brasil, além das redes sociais, claro. E assim, termina mais um capítulo do governo que joga a culpa na oposição, enquanto sabota o próprio veto, vota contra o próprio discurso e ainda chama isso de estratégia. É o plano infalível do Cebolinha do Planalto. Só falta ele assumir logo que a nova meta é dobrar o preço da luz e depois triplicar, se for para culpar o Nicolas. A Mortadela estará lá, prontinha para emplacar a narrativa e falhar miseravelmente de novo. Até a próxima, se ainda tiver energia para ligar o celular, porque com esse governo, nem a luz no fim do túnel
é garantida. Se prepare, porque a gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana com picanha, costela e ainda uma cervejinha gelada. Se preparem, porque nós vamos recuperar a indústria brasileira e a Petrobras não será mais privatizada. O Banco do Brasil não será privatizado. A Caixa Econômica não será privatizada. Esses bancos públicos estarão a serviço do desenvolvimento desse país. E é por isso que os Correios também não serão privatizados. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.